Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa. Hoje temos conosco o Cláudio Carvajal, o Carva, né? Professor da FIAP, PhD em Engenharia e também sócio da aceleradora de startups Singular Next. Cláudio, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer, viu, Estevão? Muito bom. Cláudio, conta pra gente um pouco então da sua história, da sua atuação, transformação digital, ferramentas de transformação digital para viradas de mesa. Eu tenho uma dupla jornada aí, né? Tanto na academia, né? Onde eu atuo como professor e coordenador acadêmico no Centro Universitário FIAP, né? Que é uma instituição com foco em tecnologia e negócios, né? E, em paralelo, né? Sou cofundador da Singular Next, uma aceleradora de startups, que, na verdade, nasceu como aceleradora de startups, mas também se transformou numa venture building, né? Porque nós também desenvolvemos projetos próprios e também atuamos com um braço de consultoria em transformação digital, muito em função dessa fase aí de aproximação de grandes players, né, de grandes empresas com o ecossistema de startups. Nos aproximamos aí de corporações e não era a intenção atuar como consultoria, mas nos últimos anos temos atuado também, né? E então, há pelo menos 10 anos aí eu tenho uma proximidade com esse ecossistema de desenvolvimento de startups de base de tecnologia, né? E como é que funciona uma aceleradora de startup e uma venture builder? Como é que é? É bem interessante porque a academia, né, a gente hoje em dia está mais próximo do mercado, né? Eu acho que nos últimos anos as instituições estão procurando se reinventar, né, trazendo um propósito diferente de aprendizagem para ter mais relevância até na formação, no desenvolvimento profissional. E então na FIAP a gente tem um programa que é o Startup One, onde nós desafiamos, né, entre aspas, aí, né, os alunos a criarem sua própria startup e de lá, isso já faz ah, acho que quase 10 anos aí que a gente tem esse projeto e muitas das ideias, né, já se transformaram em produtos, em serviços, em empresas, né? E atuando nessa iniciativa empreendedora, eu conheci o meu sócio, né, o Eduardo, que participou do Startup One, ganhou o Startup One com um projeto, né, de real estate, era uma plataforma para identificar possibilidades de empreender em imóveis né, Aliás, comerciais. o Edu tá devendo uma visita aqui, o Edu tá fugindo, né? Ele vem sim, ele vem sim. Então, nós nos conhecemos, né, no programa de MBA da FIAP, e ele já era o gestor de uma holding patrimonialista familiar e teve a ideia aí de ampliar, né, o negócio, né, e é bem interessante isso porque empresas familiares têm toda uma complexidade, né, já era a terceira geração aí, né, de sócios nessa empresa e o Eduardo é muito empreendedor, né, tem uma paixão aí por essa questão da inovação também, e teve a iniciativa de propor ali, criar um espaço para empreendedorismo, para inovação, dentro dessa holding familiar. E aí, nessa inspiração, ele reuniu outros sócios ali da empresa, e surgiu então a Singular Next, né, com essa iniciativa de criar negócios inovadores, com essa visão do uso da tecnologia para desenvolvimento de novas empresas, e aí começou essa jornada, né? E de lá para cá a gente vem fazendo investimentos em algumas startups e também surgiram algumas ideias próprias, né, dos próprios sócios da Singular Partners, né, que é essa holding patrimonialista, e com isso a gente vem, então, ampliando aí o leque de atuação. Surgiram também indústrias para quem a gente prestou serviços, né, um exemplo, aí a gente desenvolveu um framework de transformação digital para Borealis, que é uma indústria petroquímica, repensamos a jornada do cliente aí de uma área da Cirela, né? E N outros projetos que vêm surgindo nesse contexto de transformação digital. Nesse contexto de ecossistema, tá ficando bastante comum as incumbentes, né, as grandes empresas, elas não é nem terceirizar, mas elas contarem com soluções que são desenvolvidas
por quem quer que seja, né? Por uma rede de relacionamento que eles têm ali, que são as aceleradoras de startups, as próprias startups, porque você meio que deixa o P&D fora da empresa, até nem contamina, né? Sim. Quando você traz para dentro, você acaba tendo todo o legado, toda a cultura, então se mantém fora, e aí você internaliza depois quando o produto já está desenvolvido, às vezes até para a própria empresa, né? Exatamente. Então, a gente tem, né, na própria literatura, né, voltada ao Open Innovation, né, a inovação aberta, princípios que favorecem você desenvolver novos negócios, né, além dos muros da organização, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o dilema da inovação, do professor Christensen, lá da Universidade de Harvard, ele já coloca ali, né, que as grandes empresas, elas muitas vezes têm Aliás, o dificuldade. Christensen foi ele que cunhou o nome, o conceito de disrupção, né? Exatamente, inovação disruptiva, É. ele que cunhou esse termo, né, dentro desse espaço aí de inovação aberta. E ele coloca isso, né, que as grandes corporações, elas acabam dando prioridade para projetos que são o seu core business, né? E negócios que são, de fato, disruptivos, eles precisam de uma estrutura, né, de um ambiente mais favorável para que eles possam florescer, né? Então, o cuidado que se tem com essas ideias requer algumas especificidades. Por exemplo, se você está falando de um produto novo, no qual você ainda não tem um mercado, como é que você vai analisar um mercado que ainda não existe, né? Então, são pequenas nuances assim que você trabalhar apartado da sua cultura organizacional, da sua estrutura organizacional, isso traz melhores resultados, né? Então, o que vem acontecendo de que grandes empresas estão se conectando com o ecossistema, primeiro é uma consciência de que você não pode deter todo o conhecimento e toda a tecnologia, porque isso é muito pujante e muda todo dia. Você não vai ter todos os talentos, os melhores talentos, o tempo todo dentro do ambiente organizacional. Segundo, que você pode, através de parcerias, ganhar tempo. Né? Às vezes, a jornada que uma startup já fez, de 5, 10, 15 anos, você está economizando de tempo e investimento na sua própria empresa e você pode trazer esse know-how para a sua empresa através de uma parceria ou até mesmo de uma aquisição. Né? Então, muito comum também as grandes empresas adquirirem, né, essas startups. E, de fato, o que elas estão adquirindo é isso. Esse tempo, né, dessa jornada de experiência, de validação de ideia, de validação de protótipo, de validação do modelo de negócio para o seu know-how, né? Então, a Sim. empresa se apropria disso através de uma aproximação. E isso vem crescendo muito. Tem uma plataforma chamada 100 Open Startups, né? Que vem acompanhando esse crescimento. De uma vez que eu li um relatório, tinha crescido 5 vezes. Eram mais de 1.600 empresas de grande porte que tinham se aproximado de startups, feito algum tipo de interação, ou de parceria ou de aquisição nos últimos anos, né? Então, é um movimento que cresce todo ano, né? E com isso é positivo, porque abre muitas oportunidades, né? Tanto para grandes empresas, mas também para os empreendedores, né? Sim. Que de fato tem mais recursos disponíveis, né? Quando você tem grandes players olhando para esse segmento, tem mais recurso disponível, né? Eu acho que tá maturando esse mercado já no Brasil, né? Maturando assim, tá ficando bom, né? Tá ficando mais conhecido. Eu acho que tem 14 mil startups, 15 mil startups no Brasil. Então eu acho que as pessoas. E eu vejo muito jovem que não quer. O cara quer ser dono do próprio negócio. Ele quer ter o propósito dele. Então ele não quer trabalhar mais numa grande corporação ou numa consultoria. Ele quer montar o próprio negócio. Tô vendo uma geração de empreendedores vindo, né? Exato. Então, inclusive, né, para o desenvolvimento de carreira, né, hoje em dia as empresas, elas têm um desafio para se manterem atrativas, né, para reter talentos. A gente tem, antigamente, né, as pessoas entravam numa grande organização para fazer carreira, né, e passar a vida inteira numa mesma organização. E hoje o que a gente vê é uma mobilidade muito maior de pessoas migrando de empresas e até mesmo de carreira, né? Mudando a sua própria carreira. Outro dia eu estava conversando com um executivo, né, de uma operadora de saúde, e a primeira formação dele é em psicologia, né? E hoje a especialidade dele é ciência de dados, né? Então, ele fez o curso de psicologia, mas depois ele foi trabalhar em organizações aí de saúde, fez doutorado em administração, ele tem uma formação muito boa na área de negócios, mas tendo em vista o trabalho, né, que ele estava executando, que era voltado
a análise de dados para melhoria de performance na organização de saúde que ele trabalhava, ele começou a estudar dados, né, o data science, toda essa parte de tecnologias voltadas à análise de dados, né? E hoje a especialidade dele é ciência de dados, né? Então a tecnologia muda muito rápido, né? E traz oportunidades para que as pessoas mudem, né? Migrem de área, deem saltos de carreira, indo para lugares que antes eles nem imaginavam, né? Né, além de salto de carreira, eu acho que interessante a gente tem hoje o acesso também à educação muito mais fácil. Então, pô, você tem o EDX, Coursera, você tem plataformas que você consegue fazer um curso em Harvard, no MIT, ou outras escolas, né, internacionais, da sua casa ali, receber um certificado num custo bem mais baixo do que você cursar e tendo talvez ali o mesmo conteúdo que você teria, né, estando lá. Então, acho muito interessante essa migração para o digital, na educação e em outras áreas. O que eu queria te perguntar é o seguinte, Carva, a gente em turnaround, eu trabalho bastante em turnaround, reestruturação empresarial. Eu não enxergo mais como reestruturar uma empresa sem passar pela transformação digital. Como virar a mesa sem passar por uma revisão de todos os processos internos, como que é o user experience, como é que eu chego no meu cliente. Né? Você vê isso cada vez mais presente também nas empresas brasileiras? Você vê isso como uma tendência, mesmo nas pequenas e médias? Como é que você enxerga esse mercado? Ah, fantástico esse ponto, porque de fato, né, as empresas elas estão, né, se reinventando, né? Então, à medida em que há mudanças, né, no comportamento dos consumidores, e grande parte dessa mudança é em função de novas tecnologias, a gente precisa entender qual é a mudança nas necessidades dos nossos clientes, né, nos desejos dos nossos clientes, para revisar o nosso portfólio de produtos e serviços, né? Então, aquilo que a minha empresa entrega hoje de valor será relevante daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Então, com base nessas reflexões que a gente vai redesenhar nosso portfólio de produtos e serviços. E, invariavelmente, a gente vai necessitar da tecnologia para fazer essa revisão de portfólio. Quer seja para melhorar o produto, usando a tecnologia na minha produção, né? Quer seja na interação direta com o cliente, né? Através de canais de vendas ou canais de atendimento, enfim, canais que eu possa me comunicar e entregar valor para as pessoas. E aí a gente tendo isso bem definido, né? Então, para que a direção, né? Esse meu público, né? Do meu negócio aqui, ele está migrando, né? Eu preciso migrar também. Né? E aí começa a análise da tecnologia que de fato faz sentido para o seu negócio, no caso do turnaround ou mesmo uma superação de crise, né? Então a gente às vezes vê equivocadamente, né, o pessoal olhando a tecnologia que está em alta para trazer para o seu negócio. Mas tem várias tecnologias em alta, né? Por que aquela tecnologia? Qual tecnologia Qual escolher? tecnologia, né? Então, assim, acho que tudo parte desse objetivo estratégico da inovação, né? Então, ou seja, eu vou mudar o status quo da minha empresa para atingir quais objetivos. E aí, com essa definição dos objetivos, eu vou buscar as tecnologias que mais se adequem a essa mudança, né? E aí pode ser que você precise de uma solução de data analytics, pode ser que você precise implementar mais inteligência artificial para atendimento ao cliente. Aí tem vários caminhos, né? Então, um passo antes da tecnologia é definir, fazer como a gente fala, o redesign, né, do seu negócio. Então, repense o seu negócio, repense o seu propósito, repense os valores, repense aquilo que você quer entregar de fato para o seu cliente, e aí sim você dá insumo para a gente repensar a tecnologia. Para não criar também muito legado, inventar muita história, fazer muito investimento em tecnologia, quando você vai ver, você tem um cacareco de um monte de coisa ali, um Frankenstein, você acaba não usando tudo, né? E, aliás, isso acontece, e aconteceu e acontece muito em empresas que a gente atua, e eu acho que várias empresas também, não só em turnaround, mas em várias empresas, que você chega lá, agora que você olha para a parte de TI, você vai ver uma série de softwares que foram sendo contratados ao longo do tempo, Sim. Que ninguém usa mais, ou que uma pessoa usa, que não está integrado com outra, você tem que criar integrações, né? Então, repensar realmente toda a parte de infra do acesso do cliente, né, ao produto, o serviço, de uma forma integrada, né? E às vezes a solução é trocar tudo, né? Exato, porque esse a corporação que já tem 30,
40, 60, 70 anos, né? Ela com certeza vai ter sistemas que foram construídos em épocas diferentes, né? Com outras linguagens, com outras... com a tecnologia que estava disponível naquela época, né? E aí você tem essa construção aí com essa concha de retalhos que você citou, né? Você tem vários sistemas em paralelo, eles não se falam, não há uma integração, e aí essa empresa tem uma dificuldade muito maior de convergir agora, né, as informações que ela tem de diferentes sistemas para uma mesma plataforma. Pode ser que a solução seja fazer, obviamente, né, a adoção de uma tecnologia única, e aí quanto mais simples, melhor, né? Menos é mais. Se você conseguir ter uma plataforma, um RP, que resolva tudo, Preferencialmente SaaS, né? um SaaS, né, que você paga por serviço, né? Então, você vai conseguir minimizar os problemas, porque você não vai ter várias tecnologias em paralelo para você gerenciar. Facilita a questão de controle, de compliance, e obviamente, né, aí você tem, na maioria dos casos, redução de custo, né? Também tem um equívoco que o pessoal fala, não, mas a tecnologia precisa ser uma empresa grande porque você precisa de um orçamento muito elevado, né? Isso não é verdadeiro, ao contrário, a tecnologia muitas vezes é uma alternativa para você reduzir custo, você melhorar a eficiência. Então, às vezes, você automatizando um processo, você reduz outros custos, né? Inclusive, às vezes, de pessoal. Não, tem que analisar meio que o payback ali, né? Pô, eu vou Exato, investir 100 para ter uma economia de 10 por mês, pô, um payback de 10% ao mês, legal, vale a pena. exatamente. Então, colocar nessa equação a parte financeira também de quanto eu estou economizando, né? Ou quantos clientes eu estou conseguindo a mais. Eu vi muito isso no Uhum, mercado de varejo. Assim, eu uhum, estou vendo muito indústria de varejo, por exemplo, moda e vestuário, né? Tá tendo uma enxurrada de recuperações judiciais nesse mercado, e eu entendo que isso vem de uma mudança de hábito de consumo. A pessoa talvez não queira mais ir ao shopping para consumir vestuário. Ah, mas tudo bem, mas culturalmente eu vou ao shopping para comprar roupa. Mas está mudando. Nos Estados Unidos, mais ou menos 10, 12% das compras de vestuário são online. Aqui no uhum. Brasil é 2% ainda. Então, as grandes empresas de varejo de vestuário não investiram em transformação digital. Eu acredito que seja uma das razões pelas quais as empresas estão saindo dos shoppings, estão abandonando ali, porque não tem mais como pagar aquele custo fixo elevado, né? Sim. Então é muito disso, né? É entender, também usar isso estrategicamente. Se você ficar muito para trás, você vai estar não acompanhando uma tendência de mercado, aí não está investindo, não estou acompanhando a tendência de mercado, e estou fora do jogo. Né? Exatamente. Então, o exemplo fantástico é o varejo, né? Então, o varejo, ele foi digitalizado, né, lá pela Jeff Bezos da Amazon, e há pouco tempo atrás o Jeff Bezos anunciou que ia abrir lojas físicas novamente, né? A famosa Amazon Go lá. E ele trouxe um conceito de loja física totalmente diferente. Então, mesmo no varejo físico, a ideia do Jeff Bezos é você entrar na loja, pegar o que precisa, sair e já aparece lá no seu cartão de crédito só para você dar ok, né? Os itens que você pegou na loja. Tudo automatizado, né? Sem a interação humana, sem fila, Sem sem passar nada. num negocinho ali que Não, você, geralmente dá pau, né? não, você pega os produtos na prateleira, né? Aí ele já tem sensores, tem computação, tem tecnologia de visão computacional e uma série de tecnologias que permite que que a empresa tenha o controle de tudo aquilo que você pegou, e aí ele já manda para você lá no seu celular, olha, é isso aqui que você comprou, você só dá um ok e já está no seu cartão de crédito. Então ele transformou a experiência, né? Hoje, o grande eh, o grande X, né, da competitividade é melhorar a experiência. Então as pessoas elas vão no shopping para obter uma experiência, né? Os shoppings estão muito mais se transformando em centro de serviços do que de compras propriamente ditas e de produtos, né? Mas isso depende da criatividade do varejo em oferecer uma experiência diferente. Então você tem aí a possibilidade hoje de usar tecnologia para que dentro do espaço físico as pessoas tenham ali uma motivação para comprar. E a experiência hoje ela é omnichannel.
né? Ou seja, 95% das compras, né, segundo um estudo da Cognizant, que é uma empresa especializada em inovação no varejo, decorre de alguma integração phygital. Ou Uhum. seja, às vezes você olha no celular um produto para pesquisar, para depois comprar na loja física. Às vezes você olha na prateleira de uma loja física e aí entra no seu celular para comprar pela internet. Às vezes você é impactado através de rede social por uma propaganda e acaba comprando aquele produto na loja física. Às vezes você é impactado e compra na loja Eu online. fiz. O livro que eu fiz chama Salve Seu Negócio, é Phygital. Digital. Eu conheço, é o primeiro livro Phygital do Brasil. Pô, É, porque você clica lá, tem os vídeos explicando os capítulos, você tem o grupo de WhatsApp, você tem também o grupo do LinkedIn, você tem uma biblioteca digital que é atualizada sempre. sim. Então, assim, é uma outra experiência de leitura, não é só ler o livro, mas é ter um contato com o leitor, né? Exatamente. E você, a sua marca precisa estar onde as pessoas estão. E as pessoas estão no ambiente digital. Né? Tem um estudo também da Associação Brasileira de E-Commerce que diz que o brasileiro chega a ficar até 9 horas por dia no celular. Eu Nossa, nem sei como que. Mas ele pois é. fica olhando o tempo todo no celular. Então, se você quer conversar com o seu cliente, ele está lá, você tem que estar lá também. Né? Ele está no celular aonde, né? Ele está no Instagram, ele está no Facebook, você tem que estar lá também. Então, a experiência de compra é uma convergência, né? Então, de repente, ele entra num shopping e você manda um alerta para ele ali, dizendo, olha, só para você hoje tem uma promoção especial na minha loja. Imagina, Só, com o nome dele, né? Ele vê, ó, hoje é o seu aniversário, você tem 50% de desconto, percebe? Então, de repente, você tem uma interação de realidade aumentada, ele coloca o celular apontado para a loja e ele vê alguma interação em realidade aumentada, né, e que é especial para ele, com alguma coisa que já está no Data Analytics, que é algo que ele gosta. Então, você começa a encantar o cliente e proporcionar a questão de compras através do uso dessa experiência. Então, você tem hoje, né, muitas empresas que mantêm um modelo, entre aspas, analógico, que não conversa com essas pessoas que mudaram seu comportamento. E aí elas começam a ter um impacto negativo em vendas. Aí elas começam a não entender por que aquilo não está mais funcionando, porque funcionava quando eles faziam no modelo antigo, mas agora não funciona mais, né? Então a gente tem que observar, porque a gente tem inúmeras ameaças e oportunidades, né? Então aqueles que identificam os problemas, né, onde há problema, há oportunidade. Então se você consegue superar aquele desafio, né, entregando uma solução diferente para as pessoas que entreguem mais valor, você vai estar com um diferencial competitivo em relação aos seus E concorrentes. não é só para os grandes players, né? Não, uma empresa às vezes menor, ela tem a vantagem de ser mais flexível, né? Uma empresa que nasce agora, ela já nasce na nuvem, ela já nasce com tecnologias emergentes, ela já tem uma cultura mais bootstrap, né? De ser mais flexível para se adaptar às mudanças do ambiente. Então ela tem essas vantagens, ela é muito mais ágil, né? Já uma empresa grande, ela tem muitas vezes que seguir a governança corporativa, a SOX, compliance, N regras, né? Uma estrutura hierarquizada, formal, centralizada. Então, para fazer mudanças, é um transatlântico alterando a rota. Né? Uma startup, às vezes uma empresa pequena, ela é uma lancha de alta velocidade. Então, ela tem que usar isso em seu favor. Sim. Né? Então, assim, ela tem a dificuldade de não ter os recursos que às vezes uma grande corporação tem, mas ela tem muito mais agilidade. Então, esse é o seu ponto forte, né? Isso que ela tem que explorar mais, né? E, cara, e nesses anos que você trabalha com transformação digital e até mesmo na Singular Next, tiveram casos de virada de mesa que você precisou usar a tecnologia ou outras ferramentas numa empresa de tecnologia? Sem dúvida. Então, uma startup, ela nasce num cenário de extrema incerteza porque ela está validando, né, as suas premissas, né? E ao iniciar a sua operação, ela vai lidar com questões de negócios e com questões de tecnologia, ambas igualmente desafiadoras, né? Então, lá na Singular Next, nós
muitas vezes, investíamos num projeto porque a gente acreditava muito na tecnologia, mas não analisávamos tão bem ali a estrutura societária, os skills dos sócios. Então, a gente percebeu que era muito importante, né, levar em consideração na decisão de investimento, analisar a questão de pessoas, né, o people management, cultura, como é que era a interação entre os sócios, com mais cautela ali, né, não só a paixão pela entrega de valor da tecnologia em si. Alguns projetos, né, eles começam extremamente animadores, né, que a gente vê o potencial daquela solução e depois a gente se depara com obstáculos que a gente não tinha imaginado, né, inicialmente. Tem também a resiliência, porque por melhor que seja a solução, por melhor que sejam as oportunidades de negócio que apareçam, você vai ter o desafio do ambiente de negócios, né? Então, nós tivemos, por exemplo, né, uma das startups que nós investimos era uma empresa na área de e-commerce marketplace. E aí apareceu um projeto extremamente promissor, né, que era digitalizar um shopping, né, na cidade de São Paulo. Digitalizar um shopping. Então assim, tinham lojas físicas e eles queriam ter um marketplace para que essas lojas físicas oferecessem seus produtos através de uma plataforma digital também. Uhum. E aí, esse projeto era um projeto com um potencial muito grande, né? Cifra de milhões, aí, bem interessante. E então nós fechamos, mandamos uma proposta, fechamos o contrato, e ao longo do desenvolvimento dessa plataforma, aconteceram N situações imprevisíveis, né? Como, por exemplo, né, um dos sócios dessa investida nossa foi convidado para trabalhar no cliente. Só que ele tinha grande parte do know-how para que a gente pudesse desenvolver o projeto. E com a saída dele, nós ficamos com um gap no projeto. E olha que situação conflituosa, porque ao ir para o cliente, ele passou a nos cobrar. Sim. Cobrar a empresa pela entrega de um projeto, mas que a gente não conseguia entregar em parte pela sua saída. Uhum. Então gerou um impasse. Com isso, a gente tem um pouco desse problema no turnaround também, quando o cliente a empresa contrata nossos executivos, né? Sim. Então, o que a gente tem feito hoje, que a gente acaba não... O que a gente tem feito hoje são travas, tanto no cliente quanto no executivo, de não contratação, né? Sim. Non-solicitation, que fala, né? Com multas e tudo mais. Uhum. Porque senão a gente perde esse know-how do projeto, né? E a gente forma essas pessoas, às vezes demora 2, 3, 4 anos para formar alguém, para perder para um cliente que vai pagar bem mais barato num único funcionário, né, que vai virar funcionário agora, do que na empresa de consultoria, né? Exatamente. E a gente sabe, né, no nosso dia a dia, né, que mesmo a gente tinha essas cláusulas também contratuais, Mas né? no dia a dia você não é enforceable, né? A gente vive um contexto também de insegurança jurídica, né? Sim. Porque você tem a cláusula no contrato, mas você vai entrar na justiça? Vai executar. Exato. Aí demora anos, você não sabe o que o juiz vai entender, porque é tudo muito incerto. Você pode ganhar, pode perder, pode ganhar, pode perder. E aí o que acontece? Esse projeto, a gente já tinha feito um investimento muito grande para desenvolvimento da plataforma, né? De pagamento de desenvolvedores, de licença de software, uma série de investimentos. Então, a gente precisava que o cliente cumprisse o pagamento do contrato para garantir a própria viabilidade econômico-financeira da startup. Da empresa. Um cliente numa startup quebra a startup, sim, né? Sim. Então, a gente estava num dilema, assim, poxa, se a gente for exigir o cumprimento do contrato e a empresa falar, não, então não vou pagar nada até decidir isso, a startup já quebrava por problema de caixa. Então, você fica naquela situação que você fica meses ali num estresse elevadíssimo, né? Aí vem a questão da resiliência. Eu acho que o Bootstrap é muito isso, né? Você, além de se desenvolver com recursos próprios, né? Você passa por situações que são imprevisíveis e você, durante um período, você fica sem uma rota de saída, né? E você tem que lidar com essa pressão. E aí a gente trouxe uma outra pessoa de mercado para aquela função, né? Do sócio lá que tinha saído. Essa pessoa veio, então deu aquela animada ali na equipe, né? A moral foi lá em cima de novo. Não, agora a gente vai entregar o projeto, vai dar tudo certo.
Esse cara viu o tamanho da encrenca e foi embora. O cara que entrou foi O cara embora. que entrou era um cara da Vetex, uma Aham. empresa, né, das mais conceituadas Sim. aí, das maiores nessa área de e-commerce marketplace. Nós trouxemos o cara a peso de ouro pelo esforço que a startup fez para trazê-lo. Sim. E o cara olhou ali o tamanho do desafio, Ele falou, hein? falou: não vai rolar isso aqui. E aí, pô, outro balde Mais de uma água vez. fria. O cara ficou um mês ali, nem sei se ficou um mês. Mas aí, então você tem que lidar de novo. Aí, pô, baixa a moral ali da equipe. E da equipe toda, né? Putz, o projeto parou de novo. Aí o cliente fica ameaçando: então se não entregar o próximo sprint, eu não pago a próxima parcela. E aí você não sabe se vai pagar a folha de pagamento. E aquele estresse. Então, depois de muita negociação, né, a gente conseguiu ajustar cronograma, né, conseguiu trazer uma outra pessoa, e aí, numa negociação, a gente pegou cotas daquele sócio que saiu da empresa, porque para poder trazer uma Sim. pessoa de mesmo nível, né, quem saiu abriu mão das cotas para a gente poder ter um atrativo para trazer um Traz como executivo do sócio. mesmo peso, né? E as coisas foram se ajustando, mas isso, né, foram meses até se ajustar. E nesse momento, né, que essa resiliência faz a diferença, né, da gente, porque a gente tinha um desafio tecnológico que não era pequeno, que na verdade a gente estava desenvolvendo um produto, né, de customização, de integração com a Vetex para desenvolver o marketplace. E isso não é simples, né, o desafio tecnológico por si, mas o desafio de negócios é igualmente importante, né, dessa negociação, da gente achar o melhor caminho, né? Porque por mais que a gente tenha contrato, tenha cláusula, tenha tudo, acontecem fatores imprevisíveis ali que já num projeto normal a gente vai ter discussões, que às vezes o cliente quer que você altere o escopo do projeto. Eu acho que o dashboard que para eu ver o resultado não ficou como eu queria, quero que muda. E você já vai ter um custo adicional para ajustar isso, vai ter que renegociar contrato, então já é difícil. Mas às vezes vai além do esforço, né, do gerenciamento do contrato, que entra nessas questões peculiares, né, então esse foi um caso que a gente conseguiu, entre aspas, né, virar a mesa aí e sair com um retorno ainda positivo num projeto. Bom. Que se não fosse resolvido, né, teria encerrado a própria empresa, né? E você vê que, pô, você falou, numa startup, um cliente grande, você perder não quer dizer a sobrevivência da empresa. Então, você conseguir manter, né, o cliente ativo, né, e o próprio time que fica ali junto, né? Se você começa a perder muitas vezes eu vejo isso também em reestruturação. Você perde um líder, o time começa a desfazer. Sim. Na própria empresa. Então, empresa em crise, executivo, CEO sai. Via de regra o CEO sai e vai procurar outro emprego porque não quer ser ali vinculado a um possível caso de insucesso. Aí, pô, o CEO saiu, o time fala, pô, o que vai acontecer? Aí sai o CFO, sai o diretor de operações, e começa a desfazer uma equipe que demorou, às vezes, décadas para ser construída. E, às vezes, com uma gestão de pessoas, people management, com uma gestão de pessoas, gestão de cultura, ter uma liderança clara de falar, vem cá, a gente está resolvendo, é assim, assim, assado, não saiam, fiquem tranquilos, que a gente está resolvendo, vai ter gasto, vai ter mudança, vai ter corte, mas quem ficar vai ter o benefício de ficar, aí você não perde, porque é muito mais importante, eu acho que às vezes o time, do que a própria tecnologia, né? Porque o time que desenvolveu aquilo, né? Sim, exatamente. E numa empresa, uma organização de grande porte, né, você tem o C-Level, eles, periodicamente há uma renovação, né? Faz parte até às vezes, da própria estrutura de governança corporativa, né? Numa situação de aceleradora, como era no caso, né, da Singular Next, então a gente faz investimento numa startup, aquela startup, os diretores são os fundadores ali daquela empresa. Então, a saída de um deles tem um impacto maior, né? Às vezes eles até têm uma relação que vai além do dia a dia profissional, né? Às vezes os sócios que criaram aquela empresa são amigos, né, tem um convívio próximo. Então a saída de um mexe bastante ali, né, com o time. E o time de desenvolvedores hoje, né, o mercado está aquecido, né? Então esse pessoal ele, naturalmente já tem um turnover maior em função do mercado estar aquecido. Se eles acham que a startup não vai bem,
eles já começam também a se mexer, né? Então, como você falou, então eles ficam inseguros, né? Pô, não vai entregar o projeto, a empresa não vai dar certo e como é que eu faço também, né? Então, no nosso caso, né, o Eduardo, né, que é meu sócio e eu, a gente foi para operação. Então, ali na hora que a gente viu que o pessoal mais jovem ali estava ficando mais inseguro e começa a perder ali, né, às vezes As referências, as né? referências ali, a gente falou, não, então faz o seguinte, a gente não estava nesse projeto, mas nós vamos participar. E aí era reunião todo dia, na primeira semana, na segunda semana, aí depois afastou um pouquinho, reunião 2 vezes por semana, aí depois uma vez por semana reunião, aí funcionou. Mas se a gente não entra, né, e fica próximo, né, do time ali, nos primeiros, durante a situação de crise, aí pode ser que a gente pode ser que a gente tivesse tido uma perda ainda maior de colaboradores ali e o projeto não vingaria, né? Bom, Então, acho que esse é um ponto, né? E sempre há espaço, né? Na tecnologia, a gente sempre há espaço para a gente negociar com o cliente, né? Porque eu acho que esse alinhamento é importante desde o início, desde a venda do projeto. Se você quer inovar, se você quer fazer algo que a sua concorrência ainda não às vezes o faz, escopo não é definido, né? exatamente, né? Então você está navegando num cenário que invariavelmente você vai ter que fazer ajustes, né? Em cada sprint a gente vai validar junto, né? E aí hoje o ágil tem muito esse papel, né? Por isso que a tecnologia foi o berço aí do ágil, porque antigamente você fechava o escopo de um projeto de TI e fazia aquela gestão de projetos em cascata e entregava um projeto que você acordou 2 anos atrás com aqueles mesmos requisitos. Hoje isso é quase impossível imaginar isso, né? Porque ao longo de 2 anos mudou a própria tecnologia. Sim. Então você vai ter que rever esse contrato, né? Que a gente chamou de escopo aí de Product Backlog, né? Esses requisitos da sua tecnologia em cada sprint. Você tem que rever isso, porque a tecnologia vai mudar, a necessidade do seu cliente vai mudar, os desejos dele vai mudar ao longo do desenvolvimento de projetos. Tem que ter essa visão clara na E é hora um que você desafio para vende. as duas partes, tanto para o cliente quanto para o fornecedor, porque o fornecedor também não quer se comprometer com o escopo e depois o cliente sair insatisfeito. Exatamente. E o cliente também não quer se comprometer com o escopo porque ele não sabe nem o que ele vai precisar direito, né? Então, acho que tem que ter um pouco da Exatamente. reputação das casas que estão envolvidas aí, né? Das Exato. empresas que estão prestando esse serviço, né? Exato. Tanto que a gente fazia, nesse caso, né, específico do projeto de implementação de sistemas, hoje é interessante você criar uma amplitude do orçamento que vai de X a Y, né? Então, assim, se esses pré-requisitos forem mantidos, se a gente não tiver muita alteração, aí a gente tem um valor X da proposta, né? Mas havendo ajustes, né, a gente pode chegar até Y, né? Então, dependendo do quantidade de horas dos profissionais que vão trabalhar adicionalmente e tudo mais. Então, para ter essa amplitude e deixar bastante claro no início, a parte contratante, ela já alinha a expectativa, né? Então, a gente já alinha a expectativa e fala, olha, é um projeto inovador, a gente está trazendo tecnologias que são emergentes, a gente está desenhando junto, né, de fato, a entrega de valor para você ou para o seu cliente, né? Então, a gente vai ter que ter uma abrangência aí também na questão de valor. Que é o que ele teria se ele estivesse internalizando isso, contratando pessoas para trabalhar dentro do time dele. Ele estaria pagando por mês ali um valor e não teria certeza do resultado, né? Então Exatamente. ele precisa fazer isso, ele precisa ter essa novidade para se manter ou competitivo ou de duas uma, né? Porque o preço ele vai sendo corroído ao longo do tempo se você não inovar. Sim, Porque você vai ter concorrência, você vai ter guerra de preço. Então você sim. só se mantém acima, com margem melhor, com prêmio, se você inova. Isso exige tomar risco. Você não consegue tomar risco se você não for lá e apostar em coisas que ainda não existem, né? Senão você está na Exatamente. zona de conforto. Exatamente. Estou fazendo analogia, né, com a área financeira aí, né? Você diversifica, né, o seu portfólio, né? Então você não vai colocar todos os seus ovos na mesma cesta, né? Então não é que a empresa vai se reinventar todo dia, né? O core da empresa, aquilo que gera caixa, que paga a conta, que remunera os investidores, ele está rodando aqui, né? Mas nada impede que, em paralelo, você trace uma estratégia para gerar novas iniciativas que pode ser a geração de caixa futura da sua empresa. Sim. Mas aqui você vai
ter uma mitigação de risco à medida em que você estabelece um budget, uma prioridade, né, um foco que não compromete o seu core business. Eu acho que a pandemia acelerou muito isso, né? Eu acho que a Sim, pandemia, ela deu uma... eu acho que ela foi, sei lá, 50 anos em 5, né? Brincando, foram, eu acho que 10 anos em 2, né? exatamente. Não, o mundo mudou em vários sentidos e nessa questão de inovação também. Por quê? Porque eu estava até... Agora a gente está promovendo lá na FIAP uma competição de startups na área da saúde, né? As Health Techs. E a gente, inclusive, tem soluções fantásticas, né? E alguns anos atrás, né, antes da pandemia, ali até 2019, tinha muitos projetos, por exemplo, de telemedicina que não andavam. Soluções fantásticas de Que telemedicina. simplesmente... Por uma barreira cultural, né, uma resistência à mudança, tanto de profissionais da área da saúde, como das pessoas em geral também. E chegou em 2020, não, agora pode, né, mudou a regulamentação, e isso deu um salto, né? Então, hoje você entra no seu aplicativo, no seu plano de saúde, faz uma consulta na hora e já pega a receita do Sim. remédio ali em minutos, né? E essa tecnologia, ela já estava disponível em 2019. Ela não era utilizada Que porque negócio, havia às resistência. vezes a tecnologia existe, mas a regulamentação não permite, ou o mercado ainda não está pronto para a tecnologia. Exatamente. Então, aí isso aconteceu na saúde, mas aconteceu em tudo. Por exemplo, nós crescemos muito no ensino remoto, que a gente tem, por exemplo, a educação presencial, tem a educação online, que pode ser assíncrona, né? Que não tem a interação direta, né, dos estudantes com o professor, com o docente, e tem a educação online síncrona, né? Que é ao vivo, ali, né, com a Uhum. interação. Esse movimento do ao vivo cresceu O absurdamente. síncrono, os dois. Os dois, mas esse que era, ele tinha também esse paradigma aí da telemedicina, foi rompido. Então, hoje, muitas pessoas que olhavam meio torto, assim, não, vou fazer o curso, mas ele é online, remoto. Não sei. Hoje, o pessoal, uma grande parte, ele descobriu que o remoto ele é tão Bom bom quanto. quanto o presencial, né? Durante a pandemia, a FIAP mudou o perfil de alunos durante a pandemia? Como é que foi essa mudança de, de presencial para EAD? Online, né? Nós tivemos um caso muito interessante lá, né? Tudo bem que o nosso público, por ser tecnologia, ele tem uma facilidade natural, né, ao uso dessas plataformas. Mas a questão também cultural e também de negócios foi um caso assim de enorme sucesso, assim, né? Por quê? Nós tivemos uma evasão durante a pandemia menor do que no período antes pré-pandemia. Então, se a gente comparar a evasão caiu pela metade, né? A evasão já não era uma evasão alta, já era uma evasão bem abaixo da média, né, de média nacional, e agora a evasão ficou menor. E, na verdade, assim, né, o que aconteceu lá em 2020, que foi o desafio para todas as empresas do setor de educação. Então, a gente tinha uma operação lá presencial rodando, e de repente, olha, não pode mais, a partir da semana que vem tem que ser online. E aí você tem que criar uma estratégia para preparar tanto do ponto de vista de negócio quanto de tecnologia, para que essa operação continue rodando. No nosso caso, lá na FIAP, né, na ocasião, tinha cerca de 5.000 alunos no presencial. Então, tinha 5.000 alunos que entravam na sala de aula, então alocação de sala de aula, professores que estavam presencialmente, laboratórios funcionando, infraestrutura do prédio, segurança, tudo mais. E aí, de repente, você fala, não, esquece esse modelo, agora é todo mundo em casa. Professor, aluno, todo mundo. Então, a gente, numa semana de planejamento estratégico, foi analisada várias plataformas, e aí, dentre as plataformas analisadas, acabou sendo optado pelo Microsoft Teams, né? A gente achou que era mais adequado para o nosso modelo. E aí começa a capacitação de professores, né, para poderem utilizar a plataforma, e capacitação de alunos para poderem utilizar a plataforma. E aí a gente convidou os alunos para esse novo modelo e começou a utilizar esse novo modelo. Isso foi, assim, em 10 dias a gente virou essa chave. Teve instituições que demorou alguns meses, até escolher a tecnologia, até avisar e tudo mais. A gente virou essa chave acho que em cerca de 10 dias. Acho que a gente ficou só uma semana sem aula, né, realmente. E aí nós mudamos
o modelo de avaliação, mudamos o modelo de interação, mudamos um ponto que a gente tem lá, né, que todos os alunos, em cada ano letivo, desenvolvem um projeto para uma empresa real. Só que a gente fazia isso no presencial. Então, os colaboradores das empresas, os representantes da empresa, iam até a universidade, sentavam com os alunos, faziam mentoria, participavam de bancas, tudo isso presencial. Então, nós tivemos que conversar também com essas dezenas de empresas para convidá-los para não abandonar o projeto e passar ele para o modelo remoto. E aí as empresas aceitaram e nós fomos adequando algumas coisas que precisavam, como, por exemplo, aluno que não tinha computador, nós emprestamos computador, alunos que precisavam desenvolver projetos físicos, engenharia mecatrônica, engenharia da computação, nós mandamos kits pelo correio para os alunos poderem implementar projetos nas suas residências. Então, toda uma logística para que aquilo que era feito no laboratório pudesse ser feito em casa. Com todo esse esforço, né, a questão do modelo de negócios, né, na época teve muito movimento nas redes, né, dos alunos pedindo desconto nas universidades, e então não foi feito um desconto único, porque na ocasião a instituição entendeu que ia acabar beneficiando quem não precisava e, de repente, quem a gente precisasse ajudar mais não seria atendido também, né, da forma... Porque às vezes você vai dar 10% para uma pessoa que não precisa, não fez nenhum impacto. E você dá 10% para uma pessoa que precisa de 30 ou de 40, também não fez nenhum impacto, né? Então, foi feito ali também, através de uma área de relacionamento com o aluno, uma análise caso a caso, e foram dadas centenas de bolsas, mas de acordo com a análise detalhada, individual, para ver... teve pessoas que perderam entes queridos, né? Teve pessoas que estavam doentes. Teve gente que perdeu a renda. Perdeu a renda totalmente. Teve pessoas que perderam a renda parcialmente. Então, caso a caso, foi sendo analisado e foram feitos ali os ajustes. Então, quando chegou no final do ano, a evasão tinha caído pela metade, em comparação com o ano seguinte, né? Bem diferente de outros casos próximos que a gente conhecia. E a gente tinha agora, né, a instituição cresceu tanto no presencial quanto no online. Então, acho que foi um caso de entrar numa crise, uma perspectiva ruim, né, como todos entraram, e sair numa situação muito melhor do que estava antes, né? Então, foi Se adaptando rápido, entendendo o cliente. Entendendo o cliente, trouxemos tecnologia. Treinando professores, capacitando alunos, colaboradores, de uma forma bem rápida, né? Então, por exemplo, a gente fazia as avaliações, né, em sala de aula. Então, para fazer a avaliação remota, então a gente começou a exigir as atividades de uma outra forma, mas que elas tivessem propósito, significado. Então, a gente convidava empresas para fazer a prova com a gente e trazia gamificação, premiação. No final do dia, os alunos estavam gostando mais do que o modelo que era anterior, né? E assim... Até para aferir conhecimento, né, você consegue exigir mais. Sim. Que às vezes era um paradigma que a gente tinha. Mas se o aluno não tiver em sala de aula, fazendo uma prova, sozinho, né, naquela tensão, naquele estresse, a gente não vai saber se ele sabe ou não sabe. Não, ele vai saber na situação real do dia a dia dele. Ele vai poder usar as ferramentas que ele tem ali. Essa é a realidade. Essa é a realidade, né? Como é que você testa ele sabendo que ele tem acesso ao ChatGPT, ao o que quer que seja, né? E o aluno hoje, ele tá ali porque ele quer, porque tem uma oferta tão grande hoje educacional, gratuita. Olha, tem um colega que estava falando para mim, ele dá aula numa universidade federal e, enfim, 2 instituições públicas. Ele falou, os cursos são gratuitos e não tem aluno. É gratuito e não tem aluno. E a gente crescendo, são os mesmos cursos. Porque o aluno não vai lá para fazer prova, ele não vai lá para ficar ouvindo uma aula expositiva, que ele nem sabe no que ele vai aplicar aquele conhecimento. O aluno, hoje, ele quer aprender algo para usar no dia a dia. Ele quer aprender aquilo que vai fazer a diferença para ele arrumar um emprego, para ele se destacar na empresa, para ele resolver esses problemas que a gente está comentando na empresa dele. Tem vários alunos que são empreendedores. Então, ele vai buscar isso. Esse é o valor que ele procura, né? E se você não entregar isso, ele para de estudar. Pode ver quantos jovens estão deixando de fazer faculdade aí, né? Deixando de escola, deixando de estudar. Porque, eventualmente, a instituição não está entendendo o que ele precisa. Eu acho que esse é um bom ponto.
até recentemente a gente contratava com base no currículo e tudo mais. Hoje eu tô vendo muito mais uma migração do que você sabe fazer. Isso. Você sabe fazer? Exato. Não importa onde você se formou. Me entrega isso. Sabe fazer esse copo? Sei. Então, beleza. Me entrega 10 copos por dia, eu vou te pagar por copo. Ok? Pronto. Exatamente, né? Porque às vezes ele sai com uma formação formal ali, com diploma, entre aspas, né? E no dia a dia ele não entrega o que a empresa precisa, né? Porque, não que ele não tenha se empenhado, às vezes ele até se empenhou na formação acadêmica, mas a instituição está desconectada do que a empresa precisa no seu currículo ou, né, naquilo que ela está ensinando. Então o aluno não vê significado naquilo. Até nos Estados Unidos, estava vendo uma matéria outro dia que antigamente, né, os pais pagavam a universidade dos filhos, fazia poupança desde que o filho nascia lá, né, ou financiava, né, um valor absurdo lá, que é caro. Universidade americana são caras. E o aluno já se formava endividado ali, né, para pagar aquele financiamento estudantil, mas ele estava garantido na vida. Né, nos anos 80, anos 90, ele saiu de uma universidade de primeira linha, ele já era contratado pelas grandes empresas, ele tinha um futuro brilhante. Então era feito um esforço para o filho fazer uma universidade de primeira linha, porque aquilo era garantia, era uma garantia de sucesso. E hoje, mesmo em universidades de excelência lá, às vezes o pessoal faz uma formação de primeira linha e continua sem oportunidades ou não tem o retorno esperado com esse investimento todo. Então, estão repensando. Claro que as instituições vão se adaptando, tem coisas incríveis acontecendo, de instituições também mudando o seu modelo, mudando a forma que eles estão trabalhando, mas assim como empresas de outro setor, a empresa educacional, a instituição educacional, mesmo que não tenha fins lucrativos, ela segue o mesmo mindset de precisar inovar, para entender a mudança, né, no seu público ali, né, de necessidades, de desejos, para rever o seu portfólio e entregar valor. É a mesma coisa, né? E então a gente tem essa oportunidade hoje na educação, né? O Carva, e para fechar aqui, então, você que trabalha bastante com tecnologia, para quem está nos assistindo, está passando por um momento de virada de mesa, seja reestruturação ou crescimento, como usar a tecnologia a seu favor? Minha primeira sugestão é que você repense o propósito da sua empresa, repense, analise, né, qual é a proposta de valor que você quer entregar de fato. E aí você vai adequar a sua operação a essa entrega de valor. É nesse momento que você vai pensar na tecnologia. Então a tecnologia, ela eu costumo dizer assim, que ela é a mágica, né? Mas você tem que saber o que você quer com aquela mágica. Então, quando você define de fato qual é a entrega de valor que você pretende realizar, aí você vai olhar qual é a mágica que você vai utilizar para fazer essa entrega. E você pode, tanto na escala, né, na escalabilidade, né, do uso dessa tecnologia, ter um retorno pelo aumento de vendas, pelo crescimento do próprio negócio, mas também, em alguns processos, você reduz custo. Né? Às vezes o impacto não é na escalabilidade, mas em muitos modelos de negócio, você tem na operação muito desperdício hoje. Né? E você às vezes tem tecnologias disponíveis que podem enxugar. Né? Então, às vezes fala, mas eu não tenho recursos para investir. Mas o que você enxuga de orçamento trazendo novas tecnologias, muitas vezes paga essa conta com muita facilidade. Né? Então, acho que os dois caminhos também não se excluem, pode ser os dois. Você pode ter tecnologias que vão reduzir custo, que vai melhorar a eficiência, e ao mesmo tempo olhar tecnologias que ampliem seus canais de atendimento ao cliente, que potencialize vendas, né? Então, as coisas podem andar em paralelo. Perfeito. Carvalho, obrigado pela sua presença. Pessoal, muito obrigado. Carvalho, mais uma vez, te agradecendo aí. Imagina, uma honra estar aqui com você, sempre um prazer aí, né, Estevão? Conte sempre comigo aqui. Boa. É só chamar que a gente volta. Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.